O ESPN FC fala do Grupo A da Libertadores, onde o Flamengo chegou a 8 pontos. Como disse Oswaldo Pascoal no destaque, fez o que precisava na noite de ontem, que era vencer esse jogo para não chegar à última rodada da fase de grupos com a corda no pescoço. Gols dos meninos. Vitor Hugo e Wesley foram os responsáveis pela vitória rubro-negra na noite de ontem contra o Racing. Não chegou a ser um jogo de muitas oportunidades, Mauro, mas acho que tem alguns pontos para a gente pensar e o primeiro deles talvez seja justamente os meninos terem feito 8 gols. Então a gente fala tanto em renovação, olha a renovação dentro de casa aí, né? Dani, teve gol corintiano também ontem lá? Acho que ainda não, rapaz. né? Então, eu acho não bom, quis confirmar ainda, eu acho né? que tem uma tese sobre Eu isso. acho bom o Corinthians ter amarrado direitinho os valores com o empresário do Matias Rojas já, porque depois de ontem ele ficou mais caro. Ou amarrou direitinho, tem que ter bem amarrado. Ó, é 10, é Aí 10. depois a torcida do Fica Flamengo caro. xinga vocês não sabem por quê. Ficou mais caro depois de ontem, que o gol que ele fez é um gol bonito. Ele pegou essa bem na bola. Ele pega muito bem na bola. Essa ele bateu bem também, ó. E a principal virtude dele é pegar. Mas ele não confirmou. Sobre o que você me perguntou, Dani, sim, importante os meninos marcarem, legal demais ter, assim, essa Mauro, opção. essa foi a única defesa do goleiro do Racing. Sim, eles não estavam pegando a bola nem um lado nem no outro. O jogo estava muito de meio ali, né? E essa saída do Everton Ribeiro foi fundamental para esse gol. Giro. E aí eu entro nos experientes, Dani. Sim. Os meninos, ok. Mas Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, entendeu? A construção toda do gol, A né? construção, ela passa por eles. Uma baita Ótimo construção. ver esse Um golaço. menino sorrindo, fazendo o primeiro gol, né? Com 19 anos, o Wesley. Maravilhoso isso. Inclusive, ele está evoluindo mesmo, está subindo. Daqui a pouco, se ele continuar assim, já não vão ter mais saudades do Rodinei. Agora, eu acho que ainda passa pela fortaleza, pelo talento dos mais experientes. Sim. Né? E é um time em formação, num processo de adaptação, de reconstrução, num processo aí de adaptação ao que quer o Sampaoli, que ontem ele mesmo disse, tem momentos no jogo que o que eu quero funciona, outros momentos não. Então, assim, ele já está sabendo. Por isso, esses 10 dias podem ser muito importantes também para ele. Especialmente porque o Arrascaeta não foi convocado, que o Bielsa chamou agora no Uruguai. Isso. E o Bielsa chamou os mais novos, não chamou os caras que estão mais acostumados com seleção para ele conhecer. Isso. Então vai ser ótimo para o São Paulo ter 10 dias com esses caras todos para E até treinar. para dar uma descansada também no Pedro não, né? O Arrascaeta, Pedro vai também, viajar para na dar uma seleção. melhorada e tal. O Arrascaeta voltar à forma. Sem dúvida alguma, o cara que já entende melhor isso é o Gerson. O crescimento do Gerson com a chegada do Sampaoli é impressionante. É muito bom. Tá faltando um pouco de Pedro ainda. Você vê aquela bola do Wesley, golaço. Pedro tava ali, que a bola não chega. Não, naquele momento ele tava um pouco para frente e não dava nem pro Gerson. Ele levou a marcação pro primeiro pau. Ele levou para lá, abriu um buraco onde o Gerson enfiou a bola. Eu acho assim, às vezes a gente fala, mas a bola não chega, tal. Não é bem isso. Quando chega também, ele não tá muito à vontade, o Pedro. É o momento? É o momento. O centroavante passa por isso. Todos nós sabemos o grande goleador que é o Pedro, a importância desse centroavante. Alguém que a gente até imagina estando na seleção brasileira como titular, como centroavante e tal. Mas o momento não é bom. O Cano, 20 e tantos gols. Até o Pedro estava disputando com o Cano, 22, 23 ali. De repente, o Cano também ficou 5, 6 jogos, acho que 5 sem marcar. Mas então, é crise? Não, que a bola antes chegava uma vez, ele dava um toque, entrava, o Pedro dava um, entrava, e agora a gente vai discutir, mas é o esquema e tal. Não, é a fase, eu acho que é mais a fase. Fase do próprio tem um outro Pedro. Mas tem alguns de jogadores que... mas a gente pode falar mais pra frente. Diga, Pascoalzinho. Eu acho que tem alguns jogadores que estão jogando demais, né? O Eric Pulgar parece que encaixou. E a jogada do segundo gol, ele participa ativamente. Né? Sim, O claro. Eric Pulgar está jogando uma bola finíssima. Sim. O Gerson, nessa meia ponta que ele faz pela esquerda, aí é a dele. Essa meia ponta na esquerda, com o São Paulo, ele já fazia lá na França. Sim. E está repetindo aqui. Sim. E faz com perfeição. É demais. É um sufoco E pro adversário. fisicamente melhor, né? Para ele poder fazer essa função, Você viu o arranque ele do gol? tinha que estar fisicamente melhor. E aparentemente, não vi os números dele, mas aparentemente ele está fisicamente melhor. O arranque, Chegando muito. o arranque do gol é demonstração disso. Ele dá uma arrancada para chegar na linha de fundo, faz a ultrapassagem, aí a bola do debochado é aquela bola que todo mundo conhece, aí chega com qualidade e aí sai o gol do Flamengo. É claro que o Racing tinha um propósito. Mas olha essa bola, Pascoal. Olha o arranque, Ele entra
O Pedro leva a marcação no primeiro pau. E os caras estão preocupados com o Ayrton lá também na ponta, que tá super bem o Ayrton Lucas. Então, quando ele abre, ó... E esse é um detalhe, já porque preocupa é um lá. gol de contra-ataque. O Flamengo tava... A bola era do Racing, né? É um gol de Era um contra-ataque. escanteio pro Racing. Que a gente vê, a hora que a jogada termina, estão os dois laterais do Flamengo dentro, o Ayrton e o Wesley, Sim, acompanhando num contra-ataque. Então, tudo isso Além já é o de dedo do Sampaoli. Everton, Não tem Arrascaeta, dedo, essas coisas A que a gente evolução. costuma usar. É. Mas já é um pouco. Por isso que ele diz, tem momentos que a coisa que eu me vejo já projetado ali, tem momentos que não. Esse do gol, eu acho que é o momento dele. Esse é um gol de Sampaoli. É de Sampaoli, é a enfiada do Gerson entre os dois zagueiros. E é claro, a bola da qualidade veio de quem? Do Arrascaeta, por isso que eu falo. O gol foi do menino? Foi, mas e a qualidade da construção? Claro. Dos veteranos experientes e talentosos. Por isso que eu acho que ele vai ter um pouco de dificuldade nesses 10 dias de definir um 11. Primeiro que ele não gosta muito, né? Me parece que o São Paulo não é muito chegado nisso, E, não. e também não precisa definir Não o 11. precisa, pois é. Mas são muitas opções. É que tem jogos e jogos, né? Acho que volta o Gabigol, não sabemos se volta contra o Grêmio, mas O se Gabriel não voltar... está treinando no campo, mas ele ainda é dúvida para o jogo contra o Grêmio. Se for, eu acho que ele continua com o Pedro. Se o Gabriel puder voltar, eu acho que o Pedro vai para o banco. Vamos fazer uma Já análise. muda. Não acredito que jogarão os dois, não acredito. Porque aí ele fica, vou tirar quem aqui e tal. Aí eu acho que o momento já foi muito do Pedro. Teve uma época que o Gabigol quis até reivindicar a 9. Não era um bom momento para ele reivindicar, porque a 9 era do Pedro, a 9 no sentido daquela função. Sim. Mas hoje é dele. Vocês concordam? Vocês acham que se o Gabriel tiver condição de jogo, é dele a vaga? Eu preciso ver como é que ele vai estar pro jogo. Porque eu tenho uma teoria a respeito Não, se ele com tiver condição. condições. Jogador Com bom condição. bota pra jogar. Eu não sou igual o Everton Ribeiro. O joelho dele dá pra jogar 50 minutos. Legal, bota pra jogar. Então, mas aí todos eles não dá. Então, Porque se você partir do princípio que Eric Pulgar, Thiago Maia assumiram a posição de ser os dois volantes, que o Gerson hoje é o meia, aí alguém vai ter que dançar. Isso. Porque Gerson, Arrascaeta, Everton, Gabriel e Pedro, não dá. aí não vai dar. Só dá Sim, um. mas Aí acho que aí é o Everton Ribeiro, o Pedro e o Gabriel brigando Precisa ver por como duas é que vagas. vai reagir o Everton Ribeiro. Fisicamente, Por causa do jogo de ontem. É. Como é que vai ser a reação dele? A gente tem que fazer uma análise, se vocês me permitirem. Claro. O Flamengo jogou segunda, Sim. jogou quinta e vai jogar domingo. É muita coisa, gente. Jogou segunda, um clássico contra o Vasco. Atropelou, um atropelamento, a carreta. Sabe aquelas betoneiras? Essa betoneira é caminhão que carrega concreto, né? Na descida. Foi aquele jogo contra o Vasco da Gama. Primeiro tempo, então, a descida estava mais íngreme. Levou tudo. Foi um atropelo. Eles só viram o final da placa lá. Quando viram o final da placa, já estava encaixotado o time. Ao segundo tempo deu uma descansada. Claro, jogou descansando, porque sabia que o Racing pela frente. Exato. Ontem, fez 1-0 no primeiro tempo, imaginou que o segundo tempo ia ser mais ou menos naquela maciota, aí toma o gol de empate. Aliás, bonito o gol do Rojas, hein? Bonito gol. Cara que bate na bola daquele jeito custa caro. Aí, pá, vem pro jogo, vai arrumar ali, tal, teve que correr atrás. A molecada, por que a molecada? Por causa do gás, né? Gás. O molecada entrou, Cebolinha entrou. Não só o e gás, aí... Pascoalzinho, acho que a renovação mesmo, porque durante muito tempo se cobrou do Flamengo que fizesse uma mutação dentro desse elenco para tirar os caras que já foram muito importantes, mas envelheceram. E óbvio que a experiência de quem já está ali continua valendo, mas esses meninos, para a intensidade que o Sampaoli quer, eles também têm um valor isso muito é grande. muito importante. O mesmo vale para o Palmeiras. Mas também faz vamos isso ver toda hora. quanto tempo, Pascoal, Zupac, Dani, esses meninos vão ter de oportunidades. Porque O Wesley eu acho que é titular. Não, o Wesley sim, mas lá para frente ele já está querendo contratações. Então se ele traz alguém... vão chegou chegar. gente. Vai chegar o Luiz Araújo. E vai vir mais outro aí que ele está querendo aí, não tem? Ele quer o De La Cruz, mas agora com o River então. avançando na Libertadores, o De La Cruz fica mais complicado. Fica mais porque complicado. Mas se River não vê quer o De La reforçar rival. Cruz, é aquela história. Vem para jogar, não sei se de titular logo de cara, mas na frente dos meninos. Os meninos entram na fila atrás. Porque ele não vai trazer um cara desse padrão, nível de experiência, desse preço, para ficar atrás dos meninos. Com certeza. Então, assim, não sei nem até que ponto seria bom vir tanta gente agora. O Vitor Hugo saiu do banco e fez o gol, então... O Vitor Hugo tem muitas virtudes, né? Eu gosto mais do Vitor Hugo e do França, quando ele joga... É tanto o Matheus, eu vou falar só o sobrenome, né? Do França, quando ele joga mais perto do gol. Porque o Vitor Hugo já jogou de segundo volante, já jogou de ponta de lança, já jogou aberto pelo lado do campo, pela esquerda, aberto pela direita, porque ele joga, ele tem qualidade para jogar. Ele joga, ele tem qualidade. Nessa de perto do centroavante,
Eu acho que para os dois, eles têm características espetaculares, porque os dois batem bem na bola de fora da área, os dois encontram passe, os dois encontram o sujeito dentro da grande área para uma finalização, seja o centroavante ou seja uma ultrapassagem. O Matheus França fez uma ultrapassagem de uma trombada no cara, o cara caiu dentro da grande área. O Matheus ele tem uma capacidade de se impor que é um fisicamente. E é o que a Dani falou, porque o jogo do São Paulo é um jogo que pede muita técnica, porque ele é um treinador que gosta de um time ofensivo e que exige muita intensidade. O Flamengo tem muita técnica com as suas estrelas, só que nem sempre tem a intensidade. Então acho que o São Paulo vem encontrando nessa mescla um pouco dos mais novos, um pouco dos mais técnicos, para entregar algo mais próximo daquilo que ele quer. Não está do jeito que ele quer, mas está caminhando de uma maneira interessante. No fim de semana, tudo ele vai pegar um time descansado. Que pode mesmo jogar melhor e que vai jogar melhor. Sim. Aquela frase, estamos no caminho certo, que os técnicos dizem e tal, no caso dele cabe muito bem. Eu acho que o caminho está certo, sim. Vai melhorar ainda esse time. E ele conseguiu, porque ele fala na entrevista toda hora, eu cheguei aqui no meio de uma crise e tal. Imagina se ele não ganha. Então as vitórias são muito importantes. Pô, só clássico, ganhou. Aí, mas não jogou tudo que eu queria. Gente, ganhou. E talvez... Isso aí faz uma diferença enorme. E ele já bateu a sequência de invencibilidade do Dorival. E talvez essa ideia de um Flamengo que vai sobrar muito contra todo mundo seja uma ideia mais utópica do que dentro da realidade. Porque embora o Flamengo tenha ótimos jogadores, tenha o melhor time, o melhor elenco no papel do Campeonato Brasileiro, a gente tem visto os times de diferentes maneiras se fortalecendo. O Palmeiras é um time muito forte, o Fluminense não está num bom momento, mas o Fluminense nos últimos anos conseguiu se fazer forte, o Botafogo está conseguindo se fazer forte, o Atlético Mineiro, o Corinthians agora não, mas teve seu momento de se fazer forte. Então acho que aquela realidade de o Flamengo ser muito melhor do que os outros dentro de campo, talvez não seja essa a exigência mais justa. A questão é o Flamengo estar sempre pronto para vencer os jogos, para ir bem nas competições. E aí eu acho que o São Paulo ele é capaz de fazer isso nesse sentido. Também. Não sei se vai ser assim, o que a gente viu em outros anos. Flamengo, depois vem todo o resto. Eu acho que e essa expectativa, muitas vezes, ela vem da arquibancada. Porque isso foi visto em alguns anos. Quando os times também, os adversários também não estavam tão preparados. E o Flamengo estava no seu auge. Isso. Eu acho que trazendo um pouco mais para baixo a expectativa do Flamengo, entendendo que outros times estão crescendo, com o andamento do trabalho, a gente vai ver o Flamengo forte. Vai, a tendência que não vai sobrar, mas que vai ser forte. Vai mas se o Flamengo vai trazer, o goleiro já vai chegar, já está treinando lá, o Rossi, né? O Rossi é baita goleiro. Não é habilidoso com os pés. Mas vai chegar para jogar, né? No atual circunstância. Goleiro para... Entendeu? Aí ele é bom. Com a mão. Aqui, goleiro. Goleiro. Ele é bom goleiro. Entendeu? Bom goleiro. Aí você vai... ontem o outro Matheus, o goleiro... Cunha. O Cunha. Ele até saiu da área para fazer umas reposições, você viu? Sim. Apareceu na intermediária, no grande círculo e tal. Tava soltinho, igual arroz, soltinho. Aí numa dessas, toma um contra-ataque, um abraço pro gaiteiro, e aí depois vai ter que se explicar, né? Bom, o Flamengo tem um modelo de jogo, que era o que a torcida cobrava. Primeira coisa que a torcida cobrava era o padrão de jogo. O padrão de jogo é o modelo que o time utiliza. Sim. Mas o modelo que o time utiliza, ele precisa muito de Everton Ribeiro e Arrascaeta. Porque nesse modelo, esses jogadores são fundamentais. É o que eu vivia dizendo para o conselheiro Miranda, e ele, como um pedaço da torcida, quer toda hora que chega alguém, tira o Everton. Pô, todo técnico elogia o Everton, gente. Todo quer botar o cara para jogar, até com o joelho meia boca. Os melhores momentos, as melhores partidas, tem Arrascaeta e Everton Ribeiro bem em campo. O contrato dele acaba agora em dezembro. Ele vai faltar 6 meses para acabar o contrato. Não está novinho, que talvez tenha que sair mesmo, final de ano. Ok. Mas ainda hoje eu acho ele muito importante, sou muito fã dele. E acho que essa engrenagem do Flamengo funciona muito bem quando esses dois estão... E agora tem o Gerson para jogar bem mas também. Bem ou mal, era esse ponto que eu ia tocar. O Sampaoli já achou um meio-campo, pelo menos no que você olha a parte defensiva, que não depende de quem está ali na frente. Porque o Pulgar, agora entrando para fazer o tipo de marcação que ele faz, ele potencializa o futebol do Thiago Maia, que estava em baixa. O Thiago Maia, no lance do gol... movimenta absurdamente. No lance do gol do Racing, tem um defeito de marcação entre o Thiago Maia e o lateral esquerdo. Então, os dois vão no mesmo e os dois jogadores fecham e abrem o espaço para a bola chegar no fundo.
E aí é um defeito que tem que ser corrigido. E esse defeito se repetiu depois. É que o jogador escorregou. E a bola acabou tocando ainda no zagueiro do Flamengo, foi para escanteio. Ele escorregou na hora da finalização. Esse defeito se repetiu com os dois correndo. Quando você vê o volante e o lateral correndo, olhando para o cara que está com a bola, alguma coisa está errada. Porque eles já estão fora do lance. Mas você acha que o Thiago não evoluiu recentemente? Eu acho que o Thiago é um volante canhoto, que precisa daquele espaço, mas eles têm que se acertar melhor. Talvez o Davi Luiz, que é um pouco mais experiente, orientando, vem Thiago, abre, né? O Ayrton, abre, dá para pegar o cara, entra você, Thiago. É que ou também ao contrário. tem isso, o titular é o Léo, em tese, né? O Léo é rápido. Essa é uma coisa que o Léo chegaria por conta da velocidade dele, né? Aí são situações do jogo. Esse defeito precisa ser corrigido, porque numa outra situação o cara não vai escorregar dentro da grande área. Sim. Não vai perder uma oportunidade. Né? O Racing saiu completamente decepcionado da partida. O Racing fez um bom jogo. Porque o Racing implorou pelo empate e conseguiu o empate logo de cara no segundo tempo. Era o sonho deles, do Racing. Bom, não à toa está em primeiro lugar do grupo e tal. Chegou numa situação já classificado, inclusive, para esse jogo e tal. Você perguntou sobre o Thiago melhorar. A grande maioria melhorou de Vitor Pereira para cá, inclusive tecnicamente. Vitor Pereira. A não ser o Pedro. E fisicamente. O Vitor Pereira assistindo aos jogos agora, ele fala, pô, fulano, por que você não jogou assim comigo? Você ia me ajudar um pouquinho. O cara vai falar, se ele escalasse o time melhor, seria mais fácil para ele. Me ajuda a te ajudar, Me ajuda a te ajudar. Help me, help you, como diria o Ricardinho lá na rádio, né? Sapão da Vila. Sapão da Vila, help me, help you. E é o seguinte... Tirando o Pedro, estou pensando aqui, pô, o Ayrton, sim, bem o ano inteiro, né? Temporada no toda, começo do São Paulo, né? o Ayrton teve uma queda porque o São Paulo mexeu na contrário. maneira dele de jogar. Foi o contrário. Botou ele de zagueiro pela esquerda, botou ele de lateral parado, botou ele de meio, contra o Botafogo, botou ele de meio campista por dentro. Agora o São Paulo voltou a dar ao Ayrton Lucas o campo que ele tinha com o Vitor Pereira. Isso. E sem surpresa nenhuma, o Ayrton está arrebentando nos jogos. Voando, o Wesley tá na seleção, convocado não lá, os zagueiros se acertaram, agora está sem o Léo, o Gerson subiu, acho que o Thiago também subiu. O Pedro não. O Pedro não. O Pedro teve fez muitos também, gols né? no começo. Também teve lesão, O Pedro fez 20 e tantos gols aí. Deixa eu ouvir o Sampaoli, pra gente falar desse Pedro.